Olá, bonitão. Olá, bonitona. Professor Odair de História aqui na área. Essa aula aqui é uma continuação da aula sobre as primeiras civilizações. Só para a gente relembrar um pouco, logo depois da pré-história, a gente tem a formação das primeiras civilizações, os primeiros estados, né? Naquela aula a gente comentou sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, e essa aula aqui tem o objetivo de falar das outras civilizações da chamada Antiguidade Oriental. Por que esse nome? Porque foram as civilizações que surgiram no Oriente, né? A Mesopotâmia, o Egito, e agora mais 3 civilizações importantes que surgiram mais ou menos na época das outras civilizações que nós mencionamos na aula anterior, ok? Então vamos à aula. Primeira dessa aula, a civilização hebraica ou a civilização dos hebreus. A primeira coisa, a localização, né, dessa civilização é no atual estado de Israel, a região aqui muito próxima ao Egito, como você vê, banhada pelo mar Mediterrâneo. A civilização hebraica tem uma importância fundamental por conta de ter sido a primeira civilização monoteísta da história. As civilizações até então, egípcios, os povos da Mesopotâmia, eram todos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os hebreus são o primeiro povo monoteísta da história, ou seja, adorava apenas tão somente um Deus, e com nome, né? Yahvé ou Jeová. Inclusive a história dos hebreus, a origem dos hebreus, você aí que é estudioso da Bíblia e tudo mais, você vai encontrar no Antigo Testamento, né? É um povo muito marcado pelas migrações, né? Ou seja, os deslocamentos em função de que a origem, né? As primeiras tribos hebraicas eram de uma região bastante com o solo bastante árido, clima muito quente. Por isso que você tem aqui vários momentos da história hebraica marcados por grandes deslocamentos, né? E o primeiro deles teria sido chefiado pelo patriarca Abraão, né? Que no ano de 1800 ele se desloca da região da Mesopotâmia, que nós já estudamos, liderou o povo hebreu num grande deslocamento da Mesopotâmia até a chamada Terra Santa, né? A Terra Santa que ficaria na atual região da Palestina, né? Onde hoje a gente tem o Estado, o país de Israel, né? Isso aconteceu no ano de 1800, por lá viveram coisa aí de um século, no entanto, por conta da situação bastante ruim do ponto de vista climático, né? Seca, muito grande, eles acabam se deslocando para o Egito, né? Outra migração no ano de 1700 a.C., né? Lá no Egito até que tiveram um período bom de prosperidade, mas logo depois, na fase do Baixo Império Egípcio, né, os faraós passaram a perseguir os hebreus e tornaram os hebreus escravos, né? Durante aproximadamente 400 anos, os hebreus foram escravos dos egípcios. E essa libertação, a libertação dos hebreus da escravidão egípcia, aconteceu só em 1250, através de Moisés, um líder que, inclusive, você deve conhecer a história, né? Está no livro de Êxodos da Bíblia. Moisés foi criado junto com a família do faraó Ramsés, e depois que ele recebeu o chamado divino, descobriu que era hebreu e liderou a libertação do seu povo da escravidão egípcia. Você, inclusive, tem a imagem aqui, né, da famosíssima passagem, né, de Moisés conduzindo, atravessando o Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho para a travessia do povo hebreu fugindo da escravidão egípcia, né? E foi justamente nesse período da fuga, né, que os hebreus ficaram peregrinando, né, pela região da Palestina, até encontrar a sua região que eles se sedentarizaram e montaram a sua civilização, né, na Palestina. Foi nesse meio de caminho que Moisés teria recebido o código de leis escrita dos hebreus, né, os 10 mandamentos que você também conhece
em passagens bíblicas, não é? Mas que de fato é importante, porque é um traço da civilização as leis e as leis escritas como os hebreus tiveram. E outra civilização importante, né, desse período da antiguidade, chamada Antiguidade Oriental, é a civilização fenícia. Os fenícios, um povo que se sedentarizou, né, ao norte da Palestina, portanto, muito próximos aos hebreus, numa região que hoje a gente conhece como Líbano, país chamado Líbano, né? A Fenícia, né? Aqui a gente vê no mapa, né? Você vê aqui banhado pelo mar Mediterrâneo. A Fenícia é localizada num território muito montanhoso, poucas terras férteis. Então eles se especializaram em quê? Se especializaram em produzir, né? Fazer artigos, né? Através do artesanato e passaram a navegar por todo o mar Mediterrâneo vendendo esses produtos manufaturados, né? Você vê aqui que eles acabaram se tornando um povo muito especialista, né, na arte da navegação, especialmente a navegação comercial,
né? Como o seu território era bastante pobre, não dava para plantar, não dava muito para criar animais, eles se especializam no comércio, o comércio marítimo, né? Desenvolveram cidades-estado muito importantes, como a cidade de Tiro, de Biblos, de Sidon. E o que é uma cidade-estado? Ao contrário lá do Egito Antigo, que a gente já viu, que tinha um poder único, que era o faraó, na cidade-estado, cada cidade-estado fenícia tinha um governante, tinha um sistema de governo próprio. Mas eram todos fenícios, né? Como eles eram viajantes, comerciantes, eles acabam fundando também colônias, como a famosa colônia de Cartago, que fica no norte da África, não é? E uma contribuição fenomenal dos fenícios para a humanidade, que foram eles os primeiros a desenvolverem a escrita, um tipo de escrita alfabética. Você vê aqui, né, nessa representação, né, as letras do nosso alfabeto hoje, né, tiveram como origem o antigo alfabeto fenício, né? Eles desenvolveram 22 sinais, que acabaram se tornando as consoantes, hoje as consoantes. Depois os gregos enriqueceram, criando as vogais, e com isso a gente tem o alfabeto. O nosso alfabeto, que nós inclusive usamos na nossa língua portuguesa, tem origem, né, na civilização fenícia. E uma outra civilização poderosíssima, importantíssima dessa época, a civilização dos persas. Os persas se desenvolveram na região a leste, né, da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã. É possível, sim, a gente afirmar com toda tranquilidade que os persas foi a primeira grande superpotência. Eram lavradores, mas aí, por conta do seu espírito guerreiro, acabam constituindo muitos exércitos. Você vê as imagens aqui, né, dos persas com armas e tudo mais, em batalhas, e eles vão conquistar vastos territórios. Você vê aqui, pintado de roxo, região conquistada pelos persas, quase que chega aqui na região da Índia, né? Conquistaram todo o Oriente, região da África, e aqui o Extremo Oriente, né? Praticamente. Portanto, era um povo bastante guerreiro, bastante dominador, né? O primeiro grande dominador foi Ciro, que em 558 a.C. começou, né, a conquista desse vasto império. Depois dele, Cambises, Dário I, né, deram continuidade. Eles conquistavam e dividiam, né, esse território em províncias que eles davam o nome de satrápias. Respeitavam a cultura de cada lugar que eles conquistavam, mas exigiam pesados tributos e exigiam também homens para compor o exército persa, né? O declínio desse povo, dessa civilização persa, começa em 480, quando eles são derrotados pelos gregos, né? Em 331, perdão, né? O Alexandre Magno, né? Que a gente depois vai falar quando a gente for comentar sobre os gregos. Alexandre Magno, que era macedônio, conquista, né, definitivamente os persas e acabam com o seu antigo, quer dizer, o Alexandre vai conquistar territórios antigos dos persas e com isso acaba com o domínio, né, imperialista dos persas. Traço interessante da cultura deles é o desenvolvimento da religião. A religião persa é marcada pelo dualismo, ou seja, a ideia do bem, a ideia do mal. Eles tiveram um profeta importante, Zaratustra, né, que criou essa ideia, né, de um deus do bem, que seria Hormuz, e um deus do mal, Arimã. Né? Eles também acreditavam na ideia do juízo final. Olha que interessante, né, como alguns elementos aí do cristianismo, o que nos traz a reflexão de que havia essa interação, né? Quer dizer, o cristianismo, uma religião que alguns elementos da religião persa acabaram sendo incorporados pelo cristianismo, né? A ideia do bem, do mal, a ideia do céu, do inferno, né? Que estão presentes dos persas, né? E para a gente finalizar, deixo mais uma vez aí algumas dicas de filmes interessantes, filmes mais ou menos recentes, para vocês poderem entender melhor esses temas através do cinema, ok? Agradeço mais uma vez a sua atenção, agradeço mais uma vez a sua paciência, anote aí as suas dúvidas, né? Na medida do possível, vai mandando para a gente poder esclarecer nos canais disponibilizados pela escola, ok? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.